5 pessoas ficaram feridas em um ataque a facadas na Escócia por um homem branco devido à crescente retórica islamofóbica a qual todos nós temos sido expostos. E antes que você diga, como você sabe que isso não tem nada a ver com a islamofobia contra os muçulmanos? Vamos ver o que o agressor, o esfaqueador, disse segundos depois de ser detido. Muito obrigado por seu apoio ao país e aos homens que fizeram isso. Obrigado aos 2 jovens. Agradeço de verdade. Muito obrigado. Então, para aqueles de vocês que não entenderam o sotaque, eu já disse várias vezes, estou protegendo o país desses malditos muçulmanos que estupram nossas filhas ainda jovens e nossas crianças. Chega é chega. Eu já tive o suficiente. Ok, acho que está bem claro qual era o motivo dele por trás desse ataque a facadas. E quero falar sobre isso porque, como vocês sabem, passamos muito tempo discutindo as coisas loucas no Reino Unido, especialmente agora com essa investigação sobre gangues de aliciamento. Se você ainda não ouviu falar, provavelmente, do maior escândalo de todos os tempos na política, e, na minha opinião, um que supera o que está acontecendo com os arquivos Epstein, estamos falando de 150 mil jovens mulheres, predominantemente brancas, no Reino Unido, que foram sistematicamente aliciadas e abusadas em grupo. E o governo encobriu isso. Os sistemas médicos, como o NHS, encobriram isso. Os conselhos locais encobriram isso. E, claro, a comunidade muçulmana não fez alarde sobre isso, já que ficou bem óbvio que não dá para encobrir algo assim, a menos que exista um sistema tentando manter todo mundo calado e quieto, porque tinham medo desse tipo de ataque. Eles tinham medo do racismo que viria ao expor uma história tão absurda. Agora, com essa história vindo à tona, o povo do Reino Unido, que já vinha se sentindo muito indignado e frustrado após tantas coisas que aconteceram nos últimos anos, quase chegou ao ponto de ebulição. Acho que quase é um eufemismo. Desde o assassinato brutal em Belfast até o Reino Unido proibir redes sociais, quase barrar a marcha de Tommy Robinson e impedir a entrada de manifestantes de direita, etc. A questão crescente da imigração na Inglaterra, Escócia e Irlanda está deixando muitas pessoas muito preocupadas. E nós sabemos qual sempre foi a retórica muçulmana sobre isso. Você não pode dizer nada a respeito, senão é considerado racista. Não se pode chamar todos os muçulmanos de islamistas ou dizer que todos são ruins para a sociedade. Em muitos aspectos, eles têm razão. Mas antes de entrarmos nos detalhes de como os políticos responderam a esse evento tão doloroso e, claro, como os islamistas estão tentando distorcer a situação, vamos ver o que realmente aconteceu no ataque em si, porque não é nada agradável. E um lembrete para todas as pessoas mais sensíveis aqui. Isso deveria vir com um aviso de gatilho. Para começar, o homem está sem camisa. Então aqui está o cara. Ele está andando por aí com uma faca. Eu acho que, por si só, isso já é algo meio apavorante. Não ajuda o fato de ele ter tatuagens e estar sem camisa, o que faz ele parecer meio maluco. E agora, ele começa a simplesmente correr atrás das pessoas. Posso te dizer que eu não gostaria disso. Acho que só pelas imagens dele, tentando arrombar a porta e esfaquear o vidro, já dá para ver que ele não pretende ser gentil com essa faca na mão. Interessante notar quantas pessoas passam como se tudo estivesse normal, distraídas no celular. Ok, esse é o momento em que ele é detido pela polícia ou preso. Dá para ouvir gritos, acho que de dentro da loja, dizendo: não, não, não. Graças a Deus conseguiram mantê-lo do lado de fora. Só precisamos de novo e de novo proteger o país desses desgraçados e canalhas que estão abusando das nossas jovens e das nossas crianças. Chega! Eu já tive o suficiente. É o homem, eu acho que provavelmente antes. Eu não sei porque ele... Aquilo é um tiro no para-brisa dele? Não está claro. O que já seria interessante por si só. Aqui estão os policiais chegando para encontrá-lo, eu acho, no local. Muçulmanos. Vamos ouvir. O cara perdeu a cabeça, tirou a camisa e saiu correndo pela rua atrás das pessoas com um facão, gritando: "Estou de saco cheio de vocês, seus malditos muçulmanos." Por outro lado, acho que ninguém se machucou de verdade e ele está contido no momento. Isso não está correto. Pessoas ficaram feridas. Eu não sei o que fazer, eu não sei. Este
é o vídeo do que aconteceu no evento, com Keir Starmer reagindo. Revoltante. Ninguém deveria enfrentar violência nas ruas. Esse indivíduo parece ser motivado por ódio anti-muçulmano. Não vou tolerar isso. Ele enfrentará todo o rigor da lei. Meus pensamentos estão com os feridos e agradeço à polícia e serviços de emergência pela resposta. Se você olhar só para isso, vai achar que é uma resposta firme de um primeiro-ministro, talvez até prestes a renunciar esta semana, mas isso é assunto para outro momento. Faz sentido. Você deve dizer que qualquer tipo de ataque racista extremo é extremamente problemático. Acho que o problema que as pessoas têm com Keir Starmer e com esse tweet não é o conteúdo do tweet em si, mas sim a situação de 2 pesos e 2 medidas que está acontecendo. Porque vou te lembrar que tivemos várias coisas muito sérias contra brancos acontecendo nas últimas semanas e nos últimos anos. Mas as pessoas souberam menos ou a mídia cobriu menos. E Keir Starmer tem sido um pouco silencioso sobre isso, não chegando a fazer uma declaração de que deveríamos lidar com isso com todo o rigor da lei. Claro, é o Tommy Robinson que vai denunciar isso, né? Mesma cidade, com 90 dias de diferença. Um é tratado como caso de saúde mental por ter feito algo ruim, enquanto o outro enfrentará todo o rigor da lei. Tommy Robinson nunca se contém nesses casos. Vou falar sobre Mehdi Hasan, pois sua forma de conduzir essa narrativa revela tudo o que precisamos saber. Primeiramente, ninguém quer esse tipo de ataque. Ninguém quer qualquer tipo de violência nas suas ruas, a menos que seja uma pessoa realmente doente. A maioria de nós não quer passar pela experiência de andar pelas ruas e ter que lidar com o fato de que alguém pode nos esfaquear, pode nos estuprar, pode nos atacar, pode nos bater, pode jogar spray de pimenta em nós, pode atirar em nós. A maioria dos seres humanos se sente assim. Agora, isso é algo que foi completamente usado como arma, usado contra pessoas normais no Reino Unido, porque criaram um medo tão insano que se você disser qualquer coisa sobre os problemas crescentes que estão acontecendo na sua sociedade, você será a única responsável, totalmente responsável por esse tipo de ato violento. E isso foi agravado pelo fato de que agora eles podem te prender por postagens nas redes sociais, que eles acreditam que poderiam potencialmente ter o impacto de levar alguém a fazer alguma coisa. Não é um impacto direto, não é que você escreveu essa postagem e, por causa disso, alguém saiu e fez algo e eles dizem que a culpa é sua. Não, é só potencialmente. O potencial do que você está dizendo poderia causar esse tipo de dano. E agora, no Reino Unido, esse vídeo desse homem dizendo: "Vocês islamistas, seus bastardos islamistas", esse vídeo está dando munição para os islamistas que têm encoberto as gangues de exploração sexual e têm encoberto a insanidade do que está acontecendo no Reino Unido. Isso deu a eles toda a munição que eles esperavam para comprovar a tese de que vocês não podem expor esse tipo de coisa. Você não pode falar sobre esse tipo de coisa, porque se fizer isso, será responsabilizado pelo racismo. Mehdi Hasan é o melhor exemplo disso. Para quem não sabe, Mehdi é esse, sabe? Eu não sei, esse tipo de influenciador, comentarista online. E ele é, claro, um islamista. Agora, algumas das coisas que ele já foi pego dizendo no passado são realmente ruins. Mas ele tem um sotaque inglês e gosta de se apresentar como se realmente estivesse do lado do povo inglês. E claro, nisso, ele insiste o máximo possível que a tomada islâmica do Reino Unido e tudo o que está acontecendo com as gangues de exploração sexual não é realmente tão problemático assim. Claro, é só a mídia mentindo e tentando te manipular, etc. Então vamos ver como que ele fala sobre esse evento. Isso é terrorismo anti-muçulmano incentivado e normalizado por pessoas no poder, sobre o qual ninguém quer falar ou levar a sério. Vergonhoso. Foi assim que a BBC Europe News noticiou: 5 feridos em supostos ataques anti-muçulmanos enquanto um homem armado circula por Edimburgo. Vocês já viram nosso vídeo sobre como a BBC noticia. Lembram quando houve um migrante islamista que tentou decapitar um homem branco na rua e eles postaram aquela manchete ridícula dizendo algo como tentativa de ataque com faca, sabe? Nas ruas de Belfast, quando todos nós sabíamos exatamente o que estava acontecendo. Reparem que, nesse caso, eles nunca diriam que foi um ataque contra um homem branco. Aqui, eles ficam muito felizes em dizer que é um ataque anti-muçulmano, porque isso se encaixa na retórica que eles vêm promovendo há muito tempo. 5 homens ficaram feridos em supostos ataques anti-muçulmanos em Edimburgo. Um homem sem camisa foi visto nas ruas. Segundo a BBC, os ataques recomeçaram perto de uma mesquita no oeste da cidade, onde 2 homens se feriram na sexta-feira à noite.
Imagens nas redes sociais parecem mostrar o mesmo homem vandalizando um posto de gasolina e batendo nas portas de uma pizzaria a vários quilômetros dali, em Latham Walk, antes de ser imobilizado pela polícia. Interessante o vídeo que vimos, com o para-brisa quebrando. Talvez ele seja o culpado. Assim, a Sky News noticiou o evento. Um homem foi preso após uma série de ataques violentos em Edimburgo que deixaram 5 pessoas feridas. A polícia diz que foram registrados incidentes envolvendo agressões, ameaças, assaltos e vandalismo em várias partes da cidade. Agentes antiterrorismo agora estão liderando a investigação. A Associação Escocesa de Mesquitas disse que muçulmanos foram alvo dos ataques e que isso deixou a comunidade em choque. O grupo afirmou que os ataques em Edimburgo são os mais recentes de um preocupante padrão de hostilidade e violência contra muçulmanos, mesquitas e instituições islâmicas na Escócia. Nos últimos meses, as comunidades testemunharam mesquitas sendo alvo de ataques, incidentes racistas direcionados às comunidades muçulmanas e um aumento mais amplo na retórica anti-muçulmana, tanto online quanto offline. Sentimentos de choque, alarme e raiva dominam comunidades muçulmanas em Edimburgo e na Escócia após os ataques, que são profundamente perturbadores e não ocorrem isoladamente. Claro, imediatamente, a maneira como eles vão responder a isso é: vocês sabem que isso é responsabilidade de todos vocês. Isso é culpa de vocês. Agora, o motivo pelo qual estou frustrada com esse ataque, além do fato de que, obviamente, ninguém quer ver alguém sendo esfaqueado nas ruas. E eu acho que essa é uma maneira inaceitável de lidar com qualquer situação. Acho que essa não é a forma típica dos escoceses agirem. Normalmente, outro grupo se faz de vítima aqui, e com razão, pois foram eles os atacados. E é por isso que essa história me irrita, porque isso dá a eles toda a munição de que precisam para virar essa história de cabeça para baixo e fazer parecer que tudo o que está acontecendo com as denúncias agora não é verdade. Isso não tem nada a ver com aquelas 250 mil meninas. Não tem nada a ver com a dominação que todos nós estamos vendo em nossas cidades. Isso é só sobre vocês quererem nos prejudicar, vocês quererem nos machucar. Isso é sobre um vácuo que vocês criaram. E é terrível, perigoso e problemático. É aí que vejo um problema, pois embora um homem sair e esfaquear 5 pessoas seja terrível e absurda, isso de forma alguma anula a insanidade que vocês têm visto em todo o Reino Unido com a ascensão islamista. Simplesmente não se anula. No entanto, agora eles usam isso como prova de que você não pode dizer nada contra a comunidade islâmica, porque você será responsabilizado por esse homem louco na Escócia que sai andando sem camisa. E vemos isso bem rápido por alguns dos nossos políticos favoritos. Temos Shabana Mahmood. Estou horrorizada com a notícia do ataque em Edimburgo. Sou grata à polícia e aos serviços de emergência pela coragem deles. O suspeito agiu por ódio anti-muçulmano. Não há espaço para ódio e violência contra muçulmanos. Sei que isso não nos representa como país. Aliás, lembrem-se dos ataques contra judeus. Quanto tempo levou para admitirem que eram intencionais? Obviamente, demorou séculos. E você tem Rupert Lowe respondendo com Henry Novak e Belfast. Não se esqueça, por que ele está dizendo isso? Ele está tipo, olha, eles vão querer te distrair de tudo o que está acontecendo. Vão tentar te distrair das gangues de exploração sexual, de Henry Novak, o homem branco morto pela brutalidade policial, e de Belfast, onde quase decapitaram um homem. Eles vão querer que você foque nessa história em vez daquela. Não se esqueça do verdadeiro problema aqui. Esse homem é terrível. Isso não está certo. Nada nessa ação está certo. Mas eles querem que você caia na retórica anti-islamofóbica para te convencer de que você deve ficar quieta. Nossa pessoa menos favorita do mundo é Bushra Shaikh. O ocorrido em Edimburgo merece ser debatido por todos. Espero que Rupert Lowe, Richard Tice, Elon Musk, Tommy Robinson e a indústria de indignação anti-muçulmana estejam orgulhosos. Estou cansada desse ódio diário. Basta, chega de vocês. Para quem não sabe, essa é uma mulher que foi ao Irã para promover a República Islâmica. Acho que isso já revela quem essa mulher realmente é. Então, esse cara sai em uma onda de assassinatos em Edimburgo, esfaqueando e atacando pelo menos 5 pessoas. Todos eles ficaram feridos. Claramente um ato de terrorismo, um ataque anti-muçulmano. Um indivíduo que disse que fez isso porque queria limpar o Reino Unido dos bastardos muçulmanos. Ok, agora vamos dar uma olhada no perfil da Bushra Shaikh por um segundo, porque estou curiosa para ver se tem algo aqui. Algo sobre o que aconteceu com as gangues de aliciamento, que é uma história realmente grande. É uma história ainda maior.
250 mil meninas estupradas em grupo por um sistema encoberto pelo governo é uma história muito maior que 5 pessoas esfaqueadas por um louco. Britânica e paquistanesa, com raízes na Ásia Ocidental, sem pedir desculpas por ser ambas. Vamos ver. Temos coisas contra Israel. Ela está enfrentando as pessoas que a odeiam. Estou interessada. Estou curiosa para ver. Ok, aqui está o comentário dela. Os principais autores de estupros em grupo foram colonizadores, quadrilhas de aliciamento em escala global. Isso é o que ela diz sobre essas quadrilhas. Algumas pessoas veem as vítimas das quadrilhas de aliciamento e querem que elas tenham justiça. Rupert Lowe parece ter visto isso como uma oportunidade para espalhar sua propaganda anti-islã, exploração ao extremo. Realmente revoltante. Relatório independente concluiu que a alegação foi muito exagerada e sem evidências confiáveis. Que canalha. Ela posta aqui que essa história é falsa. Ok, esse é o tipo de pessoa de quem falamos, para que todos entendam quem é Bushra Shaikh e por que ela posta sobre isso. Mas você tem Mehdi Hasan na mesma semana em que Rupert Lowe divulgou aquele relatório absurdo sobre estupro coletivo, alegando falsamente que muçulmanos estupraram 250 mil garotas brancas. E na mesma semana, Elon Musk amplificou isso. Não ouvem que isso acontece. Alguém está surpreso? Estão incitando violência contra muçulmanos e incentivando extremistas. Vamos ser claras. A líder do Partido Verde destaca que o ódio anti-muçulmano, vindo de políticos e Elon Musk, gera ataques cruéis. Solidariedade à comunidade muçulmana de Edimburgo e outros locais. Claro. O que eles não estão mencionando e do que não estão falando aqui é o fato de que os ataques islamofóbicos podem estar aumentando, mas e tudo o que vem junto com o aumento da islamização. É nisso que eles querem que você foque. É um padrão muito claro. É uma retórica muito clara. Olha, finalmente podemos provar que falar sobre o caso das gangues de abuso é perigoso para você, porque isso significa que 5 pessoas podem ser esfaqueadas na Escócia. Não! O aumento dos esfaqueamentos, o aumento dos ataques, o aumento do uso do terrorismo como forma de transmitir uma mensagem política começou em algum lugar e não começou com os escoceses. Vamos deixar isso claro. Vamos nos lembrar disso. Devemos lembrar que é correto denunciar ataques terroristas contra grupos, pois isso é terrível e ninguém deve esfaquear, atacar ou invadir a propriedade de outra pessoa. O fato de isso ter acontecido não significa que o crescimento do islamismo no Reino Unido não seja imediatamente problemático. E o fato de que os principais porta-vozes islamistas estão imediatamente se aproveitando dessa narrativa meio que diz tudo o que você precisa saber sobre essa história. Obrigada pela sua atenção a esse assunto.